Fala pessoal, aqui é o Engenheiro Civil Rafael da RR Engenharia e hoje nós vamos iniciar aqui alguns dos nossos vídeos que no caso vai ser para a modelagem de uma estrutura completa de uma edificação comercial com alguns pavimentos. E bem, nós vamos trabalhar tudo isso a partir de um vínculo IFC que foi exportado a partir de um software estrutural, que é o CIPECAD. Vai ser bem interessante porque nesse caso, ao invés de nós modelarmos em cima de uma estrutura, aliás, em cima de uma arquitetura já existente, vamos modelar em cima de uma estrutura já pronta, já de um software que trabalha já com o próprio dimensionamento e também uma parte da modelagem. Que no caso é o CIPECAD, como eu já falei. E bem, estamos aqui com a nossa tela do Revit aberta e nós vamos começar os primeiros passos. Esse é o nosso template que nós estamos utilizando. Você vai perceber aqui que nas plantas estruturais nós temos dois níveis estabelecidos, que é o nível 1 e o nível 2, já vem configurado dessa forma. E nós vamos iniciar lançando o nosso vínculo, ou seja, importando o nosso vínculo para o nosso Revit em si e assim iniciar os nossos trabalhos. Como nós importamos o vínculo para trabalhar com ele? Nós vamos seguir em inserir. Aqui nós temos uma gama de opções bem vasta, mas nós vamos trabalhar com vínculo IFC. A partir daí que eu clicar no meu vínculo IFC, você vai perceber que vai ter aqui o nosso navegador por pastas do nosso Windows. E então aqui eu já estou na minha página que eu só vi o vínculo, que está aqui, que é o projeto comercial edifício IFC. Vou clicar duas vezes, o meu Revit, o software em si, vai carregar o mesmo e a gente já consegue ter essa primeira visualização, que é a partir do meu nível 2, aliás, perdão, do meu nível 1 que está aqui. Mas caso eu queira verificar o restante das informações desse meu vínculo, ou eu trabalho nas elevações que estão aqui, verificando sua vista como um corte, ou posso trabalhar justamente também verificando na minha vista 3D padrão, que você vai perceber que vai ficar dessa forma assim que o software carregar. Veja só, está dessa forma. Aqui nós já conseguimos ver algumas informações da nossa estrutura. É uma estrutura que tem vários pavimentos, né? No caso, 1, 2, 3, 4 pavimentos, em que nós temos aí a mesma estrutura passando por elas. Nós temos um balanço, entre outras e outras informações, como a escada, por exemplo, e tudo mais. A partir daí, o que eu devo fazer no meu trabalho aqui no Revit para conseguir fazer a modelagem dessa estrutura, dar início? A primeira coisa a se fazer é definir os níveis da minha estrutura, onde nós temos a fundação, nós temos o térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto pavimento, a cobertura, etc, etc. Como a gente consegue trabalhar isso? E existem duas formas de ser trabalhado. Eu prefiro trabalhar, ao invés de selecionar os nossos níveis, criar novos a partir de cada nível já estabelecido aqui do nosso vínculo, eu prefiro já trabalhar com os níveis que o nosso vínculo já nos traz lá do software estrutural. Que no caso é o nível aqui do meu térreo, você pode verificar, o nível do meu primeiro pavimento, o nível do meu segundo pavimento, terceiro, cobertura, caixa d'água, no caso cobertura da caixa d'água e assim por diante. Então, o que a gente tem que fazer para iniciar essa questão da cópia desses meus níveis? É bem fácil. Primeira coisa, no Revit você vai seguir aqui em analisar, depois você vai seguir perdão, não é analisar, no caso é colaborar. Você vai seguir aqui no comando copiar / monitorar e você vai seguir na segunda opção, selecionar vínculo. Selecionando o vínculo, essa opção no caso, você tem que clicar no seu vínculo, que é justamente selecionar o mesmo, como o próprio comando fala. Assim que eu clicar nele, você vai perceber que nós vamos ter aqui algumas opções para nós trabalharmos. Primeiramente, nós vamos estar clicando na opção copiar. Você vai deixar marcado como múltiplo, porque eu quero copiar vários itens desse meu vínculo e assim por diante. Como eu quero copiar os níveis, é bem tranquilo. Vamos começar, por exemplo, de cima para baixo. Posso começar de baixo para cima? Também, não tem problema nenhum. Mas vamos começar de cima para baixo. Eu vou selecionar, primeiramente, o meu nível aqui a 15 metros da cobertura da caixa d'água. Eu vou com o comando, aliás, com a tecla Ctrl do teclado pressionado, que quer dizer incluir um novo objeto na minha seleção. Pode ver que acima do meu cursor eu tenho um símbolo de mais. Então eu clico na cobertura, os dois vão ficar selecionados. Eu vou clicar em terceiro pavimento, eu vou clicar aqui no meu segundo pavimento, eu vou clicar aqui no meu nível 2,
Aliás, perdão, nível 2 não. O nível 2, no caso, que já vem do meu template. Vou clicar aqui no meu primeiro pavimento e vou clicar aqui na minha vista do térreo, veja só, dessa forma, e também na minha, aliás, na vista não, perdão, no nível do térreo e no meu nível da fundação. Veja que aqui eu tenho um N atrás desse meu térreo e uma outra numeração atrás desse 0, que é o meu nível 1, que depois a gente vai apagar sem problema nenhum. Mas selecionando tudo isso, eu vou seguir aqui no comando concluir, o nosso software vai processar, e depois que eu clicar em concluir, eu vou ter que vir até aqui em copiar / monitorar e concluir realmente nesse outro comando. Assim que eu clicar em concluir, realmente eu concluí toda a minha ação. Agora o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou selecionar, veja só, passando o cursor sobre o meu nível térreo e pressionando a tecla Tab, eu consigo selecionar o meu nível 1 que está lá atrás. Veja que agora esse N, que é o nível 1, está selecionado. Eu consigo pressionar a tecla Delete. Ele vai falar que justamente com seleção, se não excluir 2 elementos e tudo mais, pode excluir sem problema nenhum. E depois podemos excluir o nosso nível 2, sem problema nenhum também. Vai ficar, na verdade, o software nem permite que a gente delete o nível que vem do template já configurado, porque é uma questão que ele sempre tem que deixar um nível, mas não tem problema, ele não vai atrapalhar a gente. O que a gente vai fazer agora? Após copiar os nossos níveis do vínculo, eles têm que aparecer aqui em plantas estruturais, mas eles não aparecem justamente porque eu preciso fazer uma ação, que é aqui na aba de comando vista, você vai seguir aqui em vistas de planta, você vai seguir aqui em planta estrutural. Veja que tudo que nós copiamos está aqui. Você clica na primeira opção, deixa ainda clicado no seu mouse e arrasta para baixo. Deixa marcado não duplicar vistas existentes e clica em OK. Agora, nós temos aqui nas plantas estruturais a questão de todos os níveis que nós copiamos. Beleza? Então, nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. No próximo, nós vamos continuar iniciando a modelagem dos nossos elementos estruturais. E compartilhe, se inscreva no nosso canal e muito obrigado.